meio de comunicação é uma extensão das nossas capacidades cognitivas, né? Ou seja, o carro é como se fosse uma extensão das nossas pernas, né? O papel é como se fosse uma extensão da nossa memória, né? Você escreve lá e a sua memória se estende para lá, né? O óculos é como se fosse uma extensão da minha visão. O microscópio é uma extensão da minha visão, né? Então, os meios de comunicação são também extensões do nosso corpo e da nossa capacidade cognitiva, né? Aí você pensa no seguinte argumento: o que transforma o mundo é o nosso trabalho. O trabalho do homem transforma o mundo. Se o meio de comunicação ele estende a capacidade do homem de agir no mundo, logo o meio de comunicação específico também influencia no modo como o homem transforma o mundo, né? E acelera essa transformação, porque ele potencializa, né, a nossa capacidade de agir no mundo. Abre-se a possibilidade para todo tipo de produção cultural, porque agora você não tem mais aquela lógica, o emissor e o receptor, como era a lógica da cultura de massa. Essa reestruturação cultural, a partir do meio, que é a internet, possibilita uma relação entre produtor e produtor, né? Agora todo mundo é um potencial produtor, né? A rede possibilita isso, independente do conteúdo, né? É isso aí que o pessoal da teoria do meio, da Escola de Toronto, gosta de definir. Independente do conteúdo que você produza, né, a internet ela possibilita reestruturação do modo de produzir cultura, né? Uma cultura que agora é estruturada em rede. Obrigado. Então, o McLuhan ele vai falar de duas lógicas diferentes dos meios, né? Que é uma lógica dos meios quentes e a lógica dos meios que ele vai chamar de frios, né? O que é esse meio quente, né? Primeiro, o meio quente, ele vai dizer que é um meio de uma alta definição, né? O que é que ele quer dizer com alta definição? Significa dizer que você vai ter que gastar muito a sua atenção de um dos seus determinados sentidos, né? Você vai ter que se focar, né? Você tem que produzir uma consciência muito especializada para conseguir decodificar aquele meio. O exemplo clássico do meio quente é o livro, né? O livro, ele vai produzir uma consciência, uma percepção, uma visão de mundo específica. Então, o que é que caracteriza esse meio quente? Vamos pensar dentro da lógica do livro, né? E o McLuhan, ele vai trabalhar muito esse tema no livro que chama A Galáxia de Gutenberg, né? Que ele vai mostrar exatamente toda a reestruturação da sociedade, das percepções, das sensibilidades, a partir do momento em que o livro se torna o meio de comunicação dominante, né, o principal. Né? Voltando a essa lógica da teoria do meio, quando você fala o meio e a mensagem, você diz que o meio vai reestruturar a sociedade e o meio vai produzir uma sensibilidade específica, uma percepção específica. Ou seja, quando você está falando do livro, significa dizer que a imprensa, a produção da imprensa, vai possibilitar o quê? A generalização do livro. O livro passa a ser produzido em série. Se o livro passa a ser produzido em série, logo, várias pessoas passam a ter a possibilidade de acesso ao livro, né? Então, isso vai gerar uma reestruturação do ambiente social, né? E quando a gente fala de reestruturação do ambiente, tem a ver com a reestruturação da sensibilidade, da percepção e da própria produção de uma indústria que está relacionado com o livro, né? Antes, na cultura oral, o que é que acontecia? A negada se juntava, ficava um cabo falando, um monte de gente ali escutando e também participava, aquilo, né? Ou seja, havia uma integração, né? Por isso que o McLuhan fala que as sociedades orais eram tribais, né? Essa ideia de tribal está relacionado com uma lógica interativa entre as pessoas, né? Um determinado meio de comunicação que você não precisa despender tanta atenção e logo
várias pessoas podem participar ao mesmo tempo, né? As pessoas se integram. Ora, o livro é completamente diferente, né? Você se alfabetizar, né? Você cria dentro do seu cérebro um modo específico de perceber, raciocinar sobre o mundo. É um modo sequencial linear, né? Quando você está lendo. Primeiro você tem que despender toda a sua atenção no livro. Logo, você não fica lendo e ao mesmo tempo conversando com o pessoal, né? É por isso que cria-se um ambiente da biblioteca, né? O ambiente da biblioteca, né, mostra como o meio, que é o livro, ele vai criar uma forma específica de relação entre as pessoas. Né? Quando você está na biblioteca, a regra é o quê? É silêncio. Você não pode chegar fazendo zoada na biblioteca, né? Então, você chega lá, vê o código do livro, pega seu livro, senta lá caladinho e fica lendo, né? Então, o meio quente, por necessitar de uma atenção intensiva de um dos nossos órgãos dos sentidos, então ele privilegia o próprio eu. Se torna uma lógica cultural mais egocentrada, individualista, né? Então, o McLuhan vai dizer que o livro, ele potencializa o ego. Porque o livro, ali você pega o bicho e vai ler sozinho. Você está, né, diferente da cultura oral, né, que era uma questão mais tribalizada. Então, o livro, ele destribaliza a sociedade. E ela torna uma sociedade mais individualista. Ele fortifica as identidades. Né? Ele separa. Né? Essa é a lógica. Quando você está lendo um livro, veja que você presta atenção em uma palavra de cada vez, que vai se estendendo. Né? Você está lendo eu, por exemplo, um livro de ciência do McLuhan, né? Os meios de comunicação são extensões do corpo, né? Então você está prestando atenção em uma palavra de cada vez. E aí você vai gerando uma extensão a partir de cada palavra, né? É uma narrativa que você foca uma consciência muito específica. E nesse sentido, que vai privilegiar a explicação causal. Porque pelo fato dela ser linear, você consegue conectar causa e efeito, né? Você olha para um quadro, por exemplo, né? Quando você olha para o quadro, você tem informações ao mesmo tempo, né? Você olha e é afetado por aquilo. Né? Quando você olha uma paisagem também, né? Então, o mundo é o livro é uma outra construção da realidade, é uma outra percepção da realidade. A realidade não é daquela forma, uma coisa, depois outra, depois outra. Por isso que o livro ele produz essa capacidade explicativa, porque ele reconstrói o mundo a partir de uma lógica linear. Como meio, ele vai reestruturar o nosso modo de perceber o mundo, como também cria um ambiente. As livrarias, as impressoras, o nosso modo de ensino, que é todo balizado em livros. Né? O caba da cultura é o caba que tem livro. É o cara que lê muito livro. Né? Então, cria-se também uma valorização específica de um conhecimento que é produzido no modo do livro, né? As universidades modernas, tudo isso é organizado a partir dessa lógica, que é a lógica do livro, que é a lógica da... O livro promove formas específicas de relações sociais, mais pautadas no individualismo do que no tribalismo. Né? Então você vê como o livro, que é um mídia, ele reestrutura o nosso modo de sentir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de imaginar e o nosso modo de interagir. Bem como cria toda uma estrutura espacial ao redor dele. Como cria um esquema de educação e de transmissão de cultura ao redor dele. Né? Então, é nesse sentido que o meio é a mensagem. Né? Exatamente, o meio quente é o que prolonga um dos nossos sentidos. E a gente está falando aqui do livro, que prolonga o sentido da visão. Né? É um meio de alta definição. Porque como você concentra só num, então você se aprofunda naquilo. Né? Então você se aprofunda naquilo, você se desconecta do resto. Por isso que ele promove
o individualismo. Está dentro dessa lógica